Olá, galera! O programa Questões de Opinião de hoje está começando com um assunto que eu confesso que eu sou bem viciada, sobre séries. Então vamos falar sobre vários seriados para você que não conhece algum e quer aproveitar esse feriadão em casa curtindo bastante com os amigos, com a família. Então vamos lá! Então estou aqui com o Felipe Passaga, ele vai me ajudar a comentar, assim como ele já me ajudou a comentar no programa de filmes. Se você não conferiu, corre no endereço do YouTube que está aparecendo aqui embaixo. E agora vamos falar sobre os seriados. Então a gente resolveu falar por tema, né? Acho que é bem mais fácil. Sim, Vai, qual é o primeiro tema que você deseja falar? acho que seriado policial. Acho que é o mais fácil também, né? Pra começar, assim. Primeiro seriado CSI é um policial investigativo que eu acho que todo mundo mais conhece, né? Sim, é bem famoso o CSI. E tem muita variação de CSI também, né? Miami, New York. Você que gosta bastante desses Sou seriados. suspeita. O principal desses seriados, na verdade, é investigar como ocorreu o caso, né? Então, assim, eu sou bem suspeita porque eu gosto de ver esse lado investigativo, tanto laboratório quanto os policiais na rua. Eu acho que isso é legal porque agrada tanto mulheres quanto homens. Sim, mostra a parte laboratorial, a parte forense para quem tem interesse. E, assim, apesar de ser fora do o seriado, não é no Brasil. Então, nem tudo é uma Tão história, né? tecnológico, Sim, assim, né? Sim, não é a realidade, mas não que não aconteça. E um pouco de ficção também, né? Tem que ter aquele a mais, né? Porque se fosse um casinho que acontece todos os dias na rua, a gente ia acabar não ficando interessado. Ia ser um jornal, sei lá. Sim. Então, eu acho bem legal porque eles inventam umas histórias bem mirabolantes, assim. E geralmente são 2 casos por programa, né? Então, você acaba vendo 2 casos simultaneamente. E você tem que prestar atenção bastante, senão você fica totalmente perdido ali, né? O outro que é investigativo, assim, é o Bones, né? Que você gosta bastante. Ou seja, eu gosto bastante de um monte de seriado. O foco do Bones, na verdade, são os restos mortais de quem já foi assassinado. Então, é Os bem ossos. trágico. Os restos mortais, no caso. Porque Bones, ossos, a tradução literal. A médica forense principal do programa, ela estuda os ossos e ela é apelidada de Bones desde o primeiro episódio. Então, por isso, Bones, ossos, tudo mais. Mas tem toda uma equipe dela, né, que não trabalha só com osso. Tem a pessoa que faz a caricatura, então ela faz todos os desenhos 3D, elabora como foi feito o assassinato. E também tem aquela pessoa que investiga até os animais que estão ali no local do crime. Então tem todo um a mais nesse programa que eu gosto de ver, como tudo que é de série investigativa, Sim, né? o foco um pouco dessa série são os ossos, né? Como o nome já diz. A partir dos ossos, do crânio, por exemplo, eles conseguem fazer uma identificação ou chegar perto de alguma identificação, e isso não é tão ficção, assim, é possível fazer algo parecido com isso. E também quando acontece assassinatos com faca, arma de fogo, pelo perfuração do osso, pelo Sim. o tipo de arranhão que ficou no osso, eles identificam algumas coisas. E de certa forma é um pouco real, assim, mas eu acredito que ainda tem um pouco de ficção. Todos os programas vão ter aquele toque a mais, né? Sim, sim. Mas o legal é que eles investigam os crimes que seriam os mais difíceis do FBI, que o FBI não acha muito uma solução. E como o foco é o resto mortal, ele se difere um pouco do CSI justamente por isso, Sim, né? sim. Ele foca mais nos ossos, assim, e encontrar coisas a partir dos ossos, como foi a arma de fogo, como foi... teve um episódio que o cara matou com um tipo de lâmina que não parecia nenhuma arma, assim, e eles foram descobrindo, é bem legal. Quase todos os episódios são bem nesse foco, então se você gosta de coisas criminais, é um conselho. E tem uma trama, assim, né, E amorosa. fora a trama que ocorre com o personagem, tem toda uma trama dos personagens principais, que são as pessoas que investigam o assassinato. Então tem um possível romance desde o primeiro episódio. Eu confesso que eu fiquei assim, eu quero ver esses 2 juntos. Então tem todo esse lado menininha também de romance, de tudo mais. É bem engraçado também alguns comentários que você pega ali no ar. Sim. Então acho que agrada a qualquer público. Eu não sei se eu vejo algum público que não possa assistir Bones, por exemplo. Sim. Bom, outro seriado, assim, que é bem recente é o Elementary. Que nós 2 somos viciados. Dessa vez eu não sou a única. Olha, você também gosta dessa série. Sim. Então, o novo Sherlock Holmes, né? Ele se mora em Nova York agora.
Então, é um Sherlock Holmes que é consultor da polícia. Sim. É uma história adaptada para a atualidade, e tanto que o Watson é uma mulher nessa série. Eu achei isso muito legal, deu um toque a mais, assim, diferente. Sim, e o Sherlock é uma pessoa, assim, peculiar. Ele foi um personagem fantástico, deve ter sido muito difícil de trabalhar ele, o Com ator certeza. fazer ele, porque ele é muito, muito particular. Ele E é muito sistemático, assim, no jeito que o ator deve ter trabalhado muito em cima pra conseguir, sim, é bem né? como se fosse um Sherlock Holmes atualmente mesmo. E ele trabalha como consultor da polícia, ele não ganha nada, ele faz porque gosta Exato. de identificar, e ele sempre fica com uma dúvida, ele sempre encontra coisas que ninguém nunca mais percebe. vê. Sim. Era exatamente isso que eu ia comentar. Ele faz algumas coisas que você, a princípio, você não entende. Você fica olhando o que esse cara tá fazendo, né? Sim. E depois você olha, meu Deus, como ele é inteligente. Sim. Dá uma dúvida, assim, se seria um pouco de realidade extremamente observativa ou um pouco de ficção mesmo do que acontece. Porque o episódio inteiro, ele dá uma mudança completa, assim, na história. Sim. E o final você nunca ia esperar, com certeza, em todos os episódios. E o legal é que, assim, é tão nos dias atuais que ele é um ex-drogado. Então você fica imaginando que, como assim um ex-drogado vai ser o consultor da polícia e tudo mais, né? Tanto que a Watson entra como uma pessoa que vai assegurar a sobriedade dele, né? Sim, sim. E acaba que ela começa a ver o lado mais investigativo dela e ele começa a unir isso e a juntar forças, Sim, né? ele trabalhava como consultor, aí teve um problema com drogas, e aí o pai dele bancou uma reabilitação, e a Watson era uma médica que agora está trabalhando, ajudando na reabilitação, e daí começa a trama dos dois E você mesmo acaba ficando instigado a descobrir mais coisas assim no seu dia a dia. Você vê uma coisa e você fala, nossa, mas eu acho que não é só isso, sabe? Então a gente acabou ficando instigado, né? Sim. E eu acho que um outro seriado que também é nessa linha investigativa, não tão policial, é o Lie to Me. Então, literalmente, minta para mim. Porque lá eles veem através da face da pessoa, daqueles pequenos gestos que você tem que pegar no ar, assim, né? Sim, isso tem um pouco de base, né, científica para isso, só que óbvio que eu acredito que tenha um pouco de ficção, né, como tem que ter, mas eles explicam bem como acontece, porque às vezes uma pessoa está mentindo, dilata a pupila, e até expressão corporal mesmo, isso é muito real, é muito identificativo. Exato. De expressão corporal, porque às vezes a pessoa não tem costume de mentir, tá mentindo, acelera os batimentos, a pessoa começa a ficar nervosa. Giram todo o programa em torno das expressões da pessoa. Sim. Então, se ela tem um tique, se ela tá mexendo no cabelo, se ela tá, sei lá, olhando pro lado, se ela não olha no olho da pessoa. Tudo isso que a gente costuma falar no dia a dia. Eu acho que ele tá mentindo pra mim por causa disso. A gente vê isso no dia a dia, né? Sim. Então, acho que fica mais próximo pra quem tá assistindo, você se sente mais, nossa, legal, posso ver isso no dia a dia. Sim, e assim como o Elementary, o Lie to Me é na base da observação mesmo, que eles encontram as coisas. Exato. O Sherlock, né, ele observa detalhes assim que você pensa, nossa, como ele viu isso? E o Lie to Me, ele é um pouco mais focado em observar... Na pessoa em si, não em todo o cenário do crime, sim, né? Sim, exatamente. Um programa que é criminal, mas não é tão policial assim, e que eu também sou viciada, né? É Criminal Minds. E eu acho que é muito legal porque eles fazem uma linha de pensamento baseado no que o serial killer faz. Então, o que eles tentam fazer é impedir que continue essa série de assassinatos baseado em como foi feito o crime anterior. Então, é bem legal como eles estudam o criminoso. Não é a face, como Lie to Me, não é o crime que já ocorreu, é a mente dele. Então, eu acho que fica diferente dos outros seriados, né? Mas também é criminal. Sim. Tanto que eles não têm acesso ao criminoso para poder ver as expressões dele. Exato. Então eles ficam mais focados como ele está pensando, como ele está reagindo, sim, né? Como seriam as futuras vítimas, essas coisas, né? Exato, eles focam em como já foi a vítima, em como poderá ser a vítima. Sim. E como foi o crime em si. Sim, né? Geralmente que assassinatos em série tem um padrão, assim, então eles pensam um pouco nessa linha, né? E é bem legal, tem toda uma parte da FBI que cuida disso, então essa seria a parte do Criminal Minds.
E seriado investigativo é o que não falta, né? Então, mais um que esse é um pouco mais louco, assim, é uma dupla identidade, Dexter. Então, quem assiste Dexter já sabia do que eu tava falando. Durante o dia, ele trabalha na polícia, né? Ele é um cientista que sabe ver amostras de sangue. Então, ele passa o dia todo investigando os criminosos. E de noite, ele simplesmente mata os criminosos que a polícia não prende. Então, é uma solução rápida pra polícia, né? Ele é um serial killer que trabalha pra polícia, mas ninguém sabe disso. É bem difícil ter que lidar com esse lado de sou bonzinho, mas sou malvado de noite. Então ele foca todo o lado serial killer dele em investigar o criminoso e depois matar ele. Simples assim. E é uma história bem complexa, né? Sim. E apesar dessa série já terminou, teve muita gente que não gostou do final, que eu não vou falar, porque... né? Porque você tem que assistir aí em casa. E daí você assista e decida se gostou ou não gostou, mas teve muita gente que não gostou do final, mas a série Mas é a muito série, boa. ela prende atenção, né? Sim. Porque como você lida com essa dupla identidade de policial, mas serial killer ao mesmo tempo, né? Sim. E sobre seriados de médicos, então eu sou meio suspeita pra falar de um deles. Vamos começar pelo outro, pra dar um tempo aqui. Grey's Anatomy. Então eu acho que é um seriado que muita gente gosta. E quem começa a assistir realmente gosta, né? Como eu não sou tão, assim... Eu assisti uns 2 episódios e parei, eu tô sendo bem honesta. Mas é um drama que, na verdade, ele foca principalmente nos médicos. Então tem toda a vida profissional, amorosa, amizade, tudo dos médicos, sem deixar o trama do paciente, mas ele fica sempre em segundo plano. E daí é meio que essa vida, como lidar com o médico, com a vida de um médico e tudo mais. Mas assim, a série tem mais de 10 temporadas. Então se tem tudo isso de temporada, é porque tem muita gente que gosta. E porque é muito boa, né? Agora, falando sobre o seriado que eu sou alucinada, House. Eu sei que muita gente gosta, eu sei que eu sou meio alucinada demais, assim, além de ter as séries e tudo mais. A série parou na 8ª temporada, né? Foi a temporada final. E quando anunciaram, eu chorei. Então, olha, tô confessando aqui que eu sou uma idiota, né? Mas, enfim, é um médico totalmente às avessas, né? House, eu acho que é o único médico que ninguém vai conhecer na vida real, assim. Sim, sim. Ele é um médico que tem uma equipe de diagnósticos, na verdade, né? Sim. Ele não faz tratamento, ele só faz a parte de diagnóstico e geralmente diagnósticos que os médicos normais não conseguem. Exato. Quando parece que é uma virose, mas aí você dá o remédio e a pessoa não sara, ou então a pessoa não tem nenhum sintoma, mas está passando muito mal, então é levado para o House e a equipe dele, né? Ele é um médico que só trata de doenças que ninguém mais sabe, né? Então, assim, é aquela última escolha que ninguém nunca vai pensar. E é sempre assim, todo episódio gira em torno de um único paciente, né? Sim. O mais legal do programa é que, na verdade, ele não quer ter contato com o paciente, ele é um médico totalmente cético, totalmente sarcástico. Então, você vê essa reação, você não espera isso de um médico. Eu acho que isso que leva a ser uma comédia, que Sim. chega a ser uma comédia, Sim, mesmo sendo um drama, é uma comédia também. Exato. É bem engraçado a relação dele com a equipe, com os médicos, com a equipe do hospital, e ele é um médico que é viciado em remédio e as doenças que acontecem nos episódios são sempre aquela que você menos espera, aquela, por exemplo, o mosquito causa dengue, aí tem 4 tipos de dengue, mas tem um outro tipo que a pessoa fica com algum sintoma por muito tempo e ninguém nunca descobre, acontece em 1 milhão na população. E ele descobre E sempre. ele descobre, sim. Sempre vai girar em torno de um único paciente, porque sempre vai ter várias opções de doença até ele chegar na final, né? Sim, é sempre muito difícil dele conseguir fazer o diagnóstico, que é exatamente aquele exemplo no livro de medicina que, assim, fica no rodapézinho, sabe? Aquela Que doença ninguém vai que é ler. quase extinta, mas pode acontecer. E geralmente são doenças que são muito improváveis de acontecer. O pior é que as doenças são reais. Eles nunca pegaram e inventaram uma doença. Então, são doenças reais? São. Só que a chance de 1 em 1 milhão. E eles colocam isso numa trama que, assim, além do médico não querer ter contato com o paciente, é aquele paciente que não conta que foi viajar para tal lugar, ou aquele paciente que não conta que fez aquilo que não devia.
Então, se o House não fosse tão do jeitão que ele é, o paciente realmente não contaria, porque ele instiga a pessoa, você vai contar e pronto. Sim, ele chega às vezes a intimidar a pessoa, falar que ela tá mentindo, porque senão, de certa forma, ele nunca iria descobrir se ele não forçasse a pessoa realmente falar a verdade, falar. E às vezes são pequenos detalhes. A pessoa passou num gramado e daí um carrapato subiu nela, ela não percebeu e ficou preso no cabelo, né? E dá uma doença que dá vários sintomas, eles fazem todos os exames e nunca vão achar nada. Então tem toda a drama do House com a vida dele, com o fato dele ser drogado, com o fato dele ter um melhor amigo que é oncologista, e eles é bastante comédia a parte dos dois, né? Eles sempre estão brincando. Tem a parte dele brigando com a equipe, dele achando que é isso ou aquilo. E tem a parte do paciente. Eu acho que não foca mais em um ou em outro. E é um drama, mas é uma comédia. Eu não sei definir, assim. Sim, e na equipe de produção tem, além dos produtores, diretores, tem médicos que ajudam, né? Exato. Uma equipe de médicos para realmente identificar essas doenças que ocorrem das maneiras mais improváveis possíveis. Como ocorreriam, né? Sim. Eles mais de ação, que eu acho que vai ser os namorados e maridos que vão escolher aí em casa. Pode começar a falar, Fer. Bom, tem o 24 Horas, né, que é uma bem famosa, bem conhecida, que é basicamente um policial em ação. E durante a temporada da série, cada episódio acontece como se fosse 1 hora na vida real. Mas é um pouco exagerado, mas todo o episódio tem um reloginho, então quando você estiver assistindo e o reloginho estiver perto de 1 hora, vai acabar o episódio, sempre acaba assim, você vai ter que assistir o próximo. Mas é uma série bem legal e bastante de ação para quem gosta. Seria literalmente o dia de um policial, né? 24 horas. Sim. Uma outra série que eu vejo que muitos homens gostam também, as namoradas vão na deixa e vão assistindo junto, é Prison Break. Que na verdade, assim, ela foi muito bem bolada por toda a história e por como foi criado. Ela é de um homem que tá no corredor da morte por um crime que ele não cometeu. Então ele tá prestes a morrer por algo que ele não fez. O irmão mais novo acha isso uma injustiça e ele é um engenheiro. Então ele pega a planta da cadeia e faz uma tatuagem no corpo todo. Então na barriga, nos braços, nas costas. Só que ele não ia deixar a planta ali de graça pra qualquer policial ver, né? Então ele faz todo um desenho por cima e esconde a planta embaixo. Então só ele sabe como sair da prisão. E ele faz um crime num banco ridículo, justamente para ser preso e parar na mesma prisão do irmão. Então, a partir do momento que ele entra na prisão, ele tem pouco tempo. Afinal, o irmão já está no corredor da morte. Então, ele tem pouco tempo para tirar o irmão dali. Então, tem aliança criminosa, tem que lidar com os policiais da prisão, tem toda essa trama. E essa série já acabou, mas foi muito aclamada. Eu vi que todo mundo realmente gostou. E eu acho muito bem bolado você ter todo esse esquema para sair de uma prisão que é de força máxima e como lidar com isso, né? O fato dele ter feito a tatuagem do mapa da prisão, e de ninguém saber, né? Preso, né? E para salvar o irmão e tentar provar a inocência dele. E aí não é fácil fugir de uma prisão, que no caso da série é como se fosse segurança máxima, né? Mais segura que tem. Exato. E é uma série bem legal. Outra série que foi totalmente aclamada, que já acabou na 8ª temporada, Breaking Bad. Sim. Breaking Bad conta a história de um químico que ele foi muito famoso academicamente e no final, assim, um pouco mais velho, acaba como um professor de química. Numa escola, né? E descobre que tem um câncer terminal. E ele tem esposa e um filho. Um filho que, por sinal, tem uma doença mental, né? Sim. E ele não tem um salário muito bom como professor. E ele fica com medo que como ele descobriu o câncer terminal, quando ele morresse, o que seria da família dele, do filho dele. E ele usa essa mente e habilidade dele em química para fazer droga, né? Metanfetamina. Ele fica desesperado e faz tudo que está ao alcance. Então, um laboratório de metanfetamina estava ao alcance, foi isso que ele fez. Sim, e é toda a história, o desenrolar, e todo mundo que viu o final disse que foi muito bom, e todo mundo gostou do final da série. E agora uma série mais menininha, assim, mas também tem um toque a mais, é a Pretty Little Liars, que na verdade são as pequenas malvadas, ou pequenas maldosas, eu acho que foi essa tradução quando veio para o Brasil.
E é assim, se passa numa cidade fictícia e era um grupo de 5 garotas, então elas eram amigas e unidas por uma principal que era a mais popular da cidade, tudo aquilo. E o problema é que essa principal simplesmente sumiu. Então você não sabe se ela tinha morrido, se ela tinha desaparecido, se ela tinha sido raptada, você não sabe. E essas 4 amigas se desfazem, o grupo, mas elas acabam sendo unidas novamente por uma mensagem de texto chamada A, e o nome da amiga que sumiu era Alison. Então, essas mensagens e esses segredos que começam a ser revelados e intimidam as meninas, vem dessa A, que só a Alison poderia saber esse segredo. Então, como ela sumiu ou como ela tá morta se os segredos estão surgindo? E toda a trama rola em torno disso. Então, em torno de como assim, ela tá viva, onde ela tá, quem que tá me ameaçando, como eu faço isso parar. E você fica instigado a descobrir junto com as meninas, sabe? De, meu Deus, quem será? Será que é alguém? Será que é a própria menina? Como assim? Então você fica instigado a isso. E tem outra série que é A Garota do Blog, quando passou aqui no Brasil foi esse o nome que ela recebeu. E, na verdade, ela trata da elite de Nova York, só que é a elite das pessoas que têm a nossa idade. Então, estão estudando e todos os dramas que acontecem. Então, tem tudo. Tem amizade, tem drama familiar, tem namoro, toda essa parte que a gente tem no dia a dia. E um personagem principal que, na realidade, não aparece durante toda a série, só descobre no último episódio, é a Garota do Blog. Então, é um blog que simplesmente fala da vida dessas pessoas. E ele simplesmente conta todas as fofocas e coisas que só um interno saberia, mas você fica tentando descobrir durante toda a série quem é a Garota do Blog e segue a mesma linha de descobrir do programa anterior. E a Garota do Blog foca em toda a série e toda vez que é pra acabar com a vida de alguém, é ela quem faz esse serviço e acaba estourando as bombas. Então, assim, é todo bem menininha, bem patricinha, mas é muito legal de você tentar descobrir e de ver os segredos das pessoas sendo revelados, assim, por alguém que ninguém sabe quem é, né? E esse não é só revelado para as 4 meninas, como no Pretty Little Liars, que é só assim, olha, eu sei que você fez aquilo numa mensagem de texto no celular. Esse é revelado para todo mundo, num blog de internet. Então, você acaba tendo seu segredo revelado, assim, para todo mundo, né? Sim, tem mais aquela série que é mais pra menina também, né? Só que é meio que musical. Glee. Sim. É uma série musical, então foca numa escola também, mas dessa vez é bem comédia, eu acho que também é bem mais leve do que as outras 2 séries, porque é um musical, então musical é leve, né? Só por ser um musical. Sim. E a ideia é mais assim, o time de torcida, as danças que eles fazem, as apresentações. Então tem meninos também na série. E eu acho que ele chega a ser mais leve, é mais descontraído pra você passar o tempo mesmo. Se você gostou do programa de hoje, fique ligado, semana que vem tem mais. Vamos falar sobre outras séries e eu vou mostrar minhas coleções de livros e box pra vocês. Então, até semana que vem. Big beijo, tchau, tchau!